diferente, eu posso falar, porque eu vou te dizer aqui, 95% dos homens e mulheres de Deus são fiéis, são corretos, e na verdade estão cuidando de igreja, sabe como? Passando o maior perrengue, mas eles são fiéis. 95% das igrejas são fiéis, e tem 5% que é pilantra mesmo, que não presta mesmo. Mas o diabo conseguiu inverter e falar: não, só tem meia dúzia que presta e o resto é tudo gente. Não é, gente, não é, é mentira. Mas que tem erro, tem. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de erro de pastor, nem de igreja não. A gente comete erros sim, mas mesmo assim não podemos parar de admirar a igreja. Por quê? Porque não existe caminhada cristã sem igreja. Jesus não disse: as portas do inferno não prevalecerão contra o Lucinho. Jesus não falou isso. Jesus não disse: as portas do inferno não prevalecerão contra o Fernandinho, só porque ele faz chover. As portas do inferno não prevalecerão contra o Cláudio Duarte, porque ele faz os outros. Não, não existe nenhum ministério, nenhum pastor e nenhuma banda. O maior pregador, o maior cantor é menor do que a menor igreja. Se o pregador dessa noite aqui fosse o apóstolo Paulo, não seria a honra de Lagoinha receber Paulo, seria a honra de Paulo de ministrar para a noiva de Jesus. A igreja é maior do que qualquer pessoa que subir aqui, e nós temos que parar de chamar quem está aqui em cima de estrela. Pastor e líder de igreja tem que ser igual juiz de futebol. Sabe como é que é um bom juiz de futebol? É aquele que apita o jogo e ninguém viu o cara. O jogo rolou. Quem entende o que eu estou falando aqui? Se eu começar a virar o centro, se a coisa começar a ser sobre mim, ou sobre o pastor André, ou sobre qualquer outro, está errado. A centralidade de Cristo foi embora. Cristo tem que estar no centro o tempo todo. Por que nós temos que amar a igreja? Porque Jesus morreu pela igreja. Porque um dia Ele virá buscar a sua igreja. Gente, Jesus vai vir buscar a igreja, meu Deus do céu. Vocês não têm medo não? Sim, igreja não é essas paredes. Igreja somos nós. O filósofo de porta de padaria. A palavra igreja significa congregação. Aqueles que se reúnem. Se reunir debaixo de uma árvore é igreja? Sim. Se reunir num porão é igreja? Sim. Mas como nós nos reunimos aqui, esse lugar é igreja. Não por causa da parede, mas por causa de mim e de você. Então nós somos a igreja. Porque a igreja, gente, é a mãe de todos aqueles que têm Deus como pai. A igreja, gente, é como a arca de Noé. Imagina aquele monte de animal lá dentro, gente. Um soltava um pum, o outro arrotava, o outro fazia cocô. Um dorme de noite, o outro dorme de dia. Uma barulheira, um fedor. Imagina a arca de Noé, gente. Deve ter sido assim, um hospital psiquiátrico. A igreja é a mesma coisa. Tem gente aqui pensando em se matar. Tem gente aqui que está muito bem. Tem gente aqui que está aqui para sair daqui e fazer uma besteira. Tem tudo aqui dentro. Só que a gente tem que lembrar uma coisa: fora da arca, tudo está morto. A igreja tem defeito? Tem. A igreja tem líderes falhos? Tem. A igreja tem coisas que não... Tem. Mas fora da arca, não tem vida. Jesus disse: quem não está no meu corpo, não está ligado à cabeça. Se você não é o corpo de Jesus, você não está vivo, porque não tem ligação com a cabeça. Eu vou ser um crente sozinho. Não existe. Falar um crente sozinho é a mesma coisa de falar: eu vou ser um corintiano palmeirense, eu vou ser um flamenguista vascaíno. Se é crente, tem que estar junto com os irmãos. O Novo Testamento fala 53 vezes a expressão uns aos outros. Uns aos outros. Damasco, para matar os crentes, Jesus apareceu para ele. Qual foi a primeira frase que Jesus falou com ele? Saulo, por que você me persegue? Eu vou perguntar: Saulo estava batendo em Jesus, gente? Sim ou não? Sim.
Cada crente que Saulo torturava, cada crente que ele matava, era o próprio Cristo. Jesus se identifica como a própria igreja. Escuta o que eu vou te falar aqui. Eu não sei porque que tem crente em site fofoca, mas quando você abre um site fofoca, falando mal de igreja, e você vibra e curte, fala, olha, você está, olha isso, hein? Ainda que seja verdade. A minha oração é por homens e mulheres que caem, por igrejas que erram, é para que Deus os levante. Eu não tenho prazer de ver meus irmãos no chão. Eu não estou lutando contra igreja nenhuma que tem em São Paulo. Eu estou lutando contra biqueira, lutando contra boate, lutando contra cabaré. Eu estou lutando contra o Big Brother. Eu estou lutando contra a mentira. Eu estou lutando contra o inferno. Para de falar mal da igreja, para. É a noiva. Ai, mas a noiva está feia. Eu sei. Jesus casou com uma noiva feia, mas Ele está transformando ela de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Com 10 anos de idade eu estava num culto. A gente fez uma vigília, a noite inteira orando. No final da vigília o pastor falou, eu vou chamar uma criança para orar, para encerrar a vigília. Chamou eu. Eu fiz uma oração, Deus, obrigado por esse dia. O sol estava raiando. Obrigado por esse dia, guarda-nos, protege-nos, abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Saímos todos na porta da igreja. Era julho, estava frio, e eu estava com as mãos no bolso. Uma menina foi brincar comigo, pôs o pé na minha frente. Eu não tive como tirar a mão do bolso. Eu caí com a cara no chão, gente. Eu quebrei todos os dentes da frente, quebrei o nariz. Até hoje eu estou tratando. Isso tem 44 anos. Satanás começou o trabalho dele para me decepcionar com a igreja há muitos anos atrás. Quando eu acabei de casar com a Patrícia, gente, eu não tinha dinheiro para nada. Pra você ter ideia, a nossa televisão ficou no chão 2 anos. Um dia eu passei num sacolão e peguei uma caixa de madeira, joguei um lencinho por cima e coloquei a televisão lá em cima, que a gente tinha que assistir televisão assim. Tinha dinheiro. Consegui comprar um Escort 85 verde. Parei ele na porta da igreja. Não tinha seguro, porque o carro era tão antigo que nenhuma seguradora queria segurar o carro. Participei do culto. Quando eu saí meio-dia, eu nem sabia que bandido trabalhava esse horário. Quando eu chego meio-dia lá na porta da igreja, só tinha um espaço vazio. Falei, gente, cadê meu Escort? Aquele santo veio no meu ouvido e falou assim comigo, o Satanás veio e falou assim, aí o seu Deus, ó, você é igual o otário lá dentro dando dinheiro para pastor ficar rico, e o seu Deus não dá conta de cuidar de você. Sabe que dia que eu achei esse carro? Nunca. Eu já orei por esse bandido várias vezes, porque o que esse carro me dava de oficina, receba, que ele receba onde ele estiver. Eu acho que não tem ninguém aqui dentro que já teve mais motivo para decepcionar com a igreja do que eu. Os pastores todos que sentaram comigo e eu contei a minha história, todos disseram, Lucinho, você me venceu. Vou contar uma coisinha. Eu já fui levado no altar, aqui assim, ó, no altar, não nesse altar, mas numa igreja, e o pastor pegou o microfone, a igreja lotada, mais do que está hoje aqui assim, e falou assim, esse menino não presta, é um Judas. Eu casado já, com filho, me xingou todo, de vários nomes, e eu aqui assim, gente, eu peguei outra mulher? Não. Eu roubei dinheiro? Não. Eu fiz fofoca? Não. Eu preguei heresia? Não. Mas eu fiz uma promessa para Jesus, quanto mais o diabo quiser me decepcionar com a casa de Deus, mais crente eu vou ser. Mais crente eu vou ser. Lucinho, o que a gente faz então? Coloca aí para mim, Colossenses 3,13. Colossenses 3,13 tem a solução tanto para a sua família biológica, quanto para a família da fé. Colossenses 3,13 diz assim, suportai
perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoar. Você vai ter que perdoar a sua família biológica. Você vai ter que perdoar a igreja. Vai ter que perdoar. Ah, Lucinha, é muito difícil. Eu sei. Eu tenho parente. Eu sei. Eu sou de igreja há quase 50 anos. Mais de 50 anos. Eu sei. Eu sei. Mas hoje Deus está dizendo: perdoa. Ou então nós vamos ter que parar de cantar o que nós cantamos aqui. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Ou a gente para de cantar essa música, ou a gente suporta em amor. Suporta o parente chato, suporta o irmão da igreja, suporta o pastor, suporta. Eu queria fazer algo nesse momento. Eu queria abrir meu coração para vocês aqui e pedir perdão para essa igreja. Eu queria que os pastores viessem aqui. Eu quero pedir perdão à igreja por todas as falhas que nós pastores cometemos aqui nessa igreja. Eu quero pedir perdão corporativamente e individualmente. Eu quero pedir perdão em nome da minha classe, mas também em nome das igrejas. Quem sabe você foi decepcionado por outro pastor. Quem sabe você se frustrou em outra igreja, ou aqui mesmo. Quem sabe quem te entristeceu fui eu mesmo. É lá na sua casa. E a gente fica aqui 1h30, 2 horas. Tem 5 cultos. Hoje de manhã foi assim. Onde sempre alguém está na fila e fala assim: eu te detestava. Hoje uma pessoa falou isso comigo: eu detesto você, mas eu só vim aqui porque você pediu perdão. Não tem problema. Eu quero pedir perdão pelas vezes que a gente não cuidou de você. Eu quero pedir perdão pelas vezes que a gente só tratou bem determinado tipo de ovelha e não tratou bem outras ovelhas. Eu quero pedir perdão às vezes que a gente abriu a Bíblia e ao invés de pregar a Bíblia, a gente pregou sobre tudo, sobre nós mesmos, menos sobre a Bíblia. Eu quero pedir perdão pelas vezes que nós não te visitamos, não te acolhemos, não te abraçamos. Quero te pedir perdão pelas vezes que a gente veio aqui, só cumpriu uma tarefa e foi embora porque não estava querendo ver cara de gente. Eu quero te pedir perdão por alguém que pode ter te manipulado, pode ter abusado. Eu quero te pedir perdão. Eu e os meus colegas, chegam mais perto aqui. Nós queremos pedir perdão a você nessa noite. Nós passamos essa semana toda orando, nós pastores. Fizemos um jejum e nós entendemos que essa igreja precisa fechar um ciclo. E para fechar esse ciclo, só tem uma maneira: arrependimento. Arrependimento. Então nós estamos aqui, não é para fazer um teatro, não é para aparecer. Nós estamos aqui sinceramente dizendo: nós ficamos aquém. E nós queremos diante de Deus pedir perdão a Ele. E nós queremos diante de Deus devolver a Jesus o cargo que Ele nunca poderia ter perdido, que é de pastor real dessa igreja. Ele é o pastor dessa casa, não nós, não nenhum de nós, nem o pastor André. Nós somos só servos, só servos. Nós temos tantas coisas para pedir perdão, mas eu queria que a gente agora se ajoelhasse aqui. Eu vou pedir a igreja para ficar de pé. Eu vou pedir a vocês para orar por nós, estender as mãos para cá e orar por nós e pedir misericórdia a Deus pela nossa vida. Porque Hebreus 13:17 diz que um dia nós vamos prestar conta das almas de vocês a Deus. E eu não sei se nós estamos preparados para chegar diante dele e ele falar: Lucinho, Paulo, Ale, Lola, Dani, André, como vocês cuidaram da minha noiva? Como vocês cuidaram da minha noiva?
Pai, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Jesus. Nós somos muito falhos, Jesus. E nós pedimos perdão para a tua noiva. E nós pedimos perdão para o Senhor. Quantas vezes, Jesus, favorecemos o rico e desprezamos o pobre? Quantas vezes, Jesus, ouvimos alguns e desprezamos outros? Quantas vezes, Jesus, abrimos a Bíblia só para procurar um sermão correndo, mas a nossa vida devocional era um fracasso? Quantas vezes, Jesus, quantas vezes? Quantas vezes, Jesus, na segunda-feira, a nossa preocupação não era quantas vidas foram salvas, mas quanto entrou no caixa da igreja? Quantas vezes? Quantas vezes, Jesus? Quantos divórcios aconteceram porque nós não ajudamos? Quantos filhos se perderam porque nós não fomos melhores? Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Nós deixamos o nosso coração aqui nesse altar e nós te pedimos, Jesus, toma o cajado dessa igreja. Toma o cajado dessa igreja. Ele é teu, Senhor. O Senhor, sim, é o grande pastor das ovelhas. Vem, Senhor, e perdoa cada pastor, cada pastora, cada líder de ministério, cada líder de área, cada um, Senhor. Perdoa-nos. Lava-nos o teu sangue. Lava-nos o teu sangue, Senhor. Lava-nos o teu sangue, Jesus.